Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do Conexão Buozzi. É um podcast feito com gente que gosta de gente que tem história, tem estrada, tem experiência, que fazem e já fizeram muito a diferença na vida das pessoas. São pessoas que estão sempre fazendo algo de novo, algo inovador. E eles estão aqui para contar a sua história, uma maneira pela qual ele chegou onde ele chegou. E é muito importante, né, vocês aproveitarem essa oportunidade para ver como é que você pode se tornar, por exemplo, o meu convidado de hoje. Eu sou Luiz Antônio Buozzi e quem está aqui hoje é o Rodrigo Purchio, o cara que, eu posso dizer, me ensinou acho que muito que eu sei sobre carros clássicos principalmente. A gente trabalhou junto. O Rodrigo hoje está numa área muito interessante, ele é diretor da AWS, uma área da Amazon, e fazendo a diferença lá também, porque ele sempre foi muito resiliente. É um cara que eu vi transitar de áreas dentro da Volkswagen e sempre fazendo a diferença. Rodrigo, obrigado, meu caro, pela sua presença. Com certeza você vai deixar muito mais ilustrativo e interessante o nosso podcast. Obrigado pela oportunidade, né, por a gente poder bater esse papo. Mais um de vários que a gente tem fora daqui, né, e poder fazer uma retrospectiva de história, carreira e contar umas histórias aí engraçadas. Rodrigo, você tem muita experiência, né? E você também fez transições muito interessantes. E as pessoas sempre perguntam algumas coisas e você é uma pessoa, acho que é muito boa para responder isso. A tua experiência, a tua vivência dentro do mundo automobilístico tal, ela te deu uma segurança, ou foi muito complicado você mudar agora, que você está na AWS, que você está num mundo de eletrificação? É muito complicado ou você se prepara para essas coisas ou você conseguiu se preparar? Como foi essa transição? Foi engraçado porque trabalhando com tecnologia para a indústria automotiva, eu nunca precisei tanto da minha experiência histórica, né, de 22 anos, desde quando eu comecei estagiário. Precisei resgatar toda a minha jornada, tudo que eu passei como experiência para poder estruturar e usar isso para o que a indústria precisa daqui para frente, né? A indústria automotiva, ela vive um momento onde ela precisa se reinventar, ela está se reinventando, né? Então, onde a tecnologia, ela entra em cada parte, desde do design, lá da parte da idealização do produto, a toda a parte de engenharia, concepção do produto, passando para a manufatura, toda a cadeia logística. E aí o produto, né, foi fabricado, tá bom, agora a gente precisa vender, precisa ter um cliente por trás, talvez eu não vá vender, talvez eu vá ter um carro por assinatura, então como é que eu chego com esse produto para esse cliente? Esse produto agora é conectado, como é que é a vida desse produto agora, né, no caso de um automóvel, mas poderia ser um caminhão, poderia ser uma colheitadeira. Então, quando a gente pensa nessa cadeia de valor que vai desde a concepção da ideia de um produto até a sua vida útil, né, de uso, hoje a gente precisa da tecnologia, né, e é a tecnologia que mantém o cliente engajado, o que dá produtos e serviços, quando a gente fala de um serviço de assinatura, de um serviço complementar. Então, para mim está sendo uma mudança interessante, um aprendizado diário, né, onde eu tenho que somar tudo que eu sei com tudo que está vindo de novo, para a gente poder combinar essas duas coisas numa sociedade que muda, num cliente que muda, um cliente que está cada vez mais antenado, conectado, né, esperando cada vez mais ser surpreendido, um cliente que ele quer agora que uma marca se adapte a ele e não o contrário, né? Então, a jornada do cliente muda, a forma que o produto é oferecido muda, e o mundo, a sociedade muda, né? Você é um cara que fez muita transformação, não só na sua vida, como por onde você passou. Para esse pessoal conhecer um pouquinho, conta um pouquinho quem é Rodrigo Purchio.
Legal. Como você começou, família, pequeno lá atrás? Conta pra gente. Minha mãe fala que eu falava o nome dos carros na rua com 1 ano e meio. Né? Tudo bem, só tinha 4 marcas. Né? Era fácil, né? Era fácil, né, falar o nome dos carros na rua, mas eu sempre fui fascinado por carro, desde que eu me conheço por gente, como se fala, né? Então, desde criança era uma coisa minha. Engraçado que não era dos meus pais, né? Não herdei isso do meu pai. Meu pai sempre apoiou, mas não era uma paixão dele. Foi uma coisa que eu desenvolvi por minha conta. E eu, pequeno, né, meus tios falam que eu falava que ia trabalhar numa montadora, que era meu sonho, eu não me lembro disso. E eu segui o caminho para trabalhar numa montadora. Então, né, quando já da escolha do colegial, eu já escolhi uma carreira técnica na Escola Técnica Federal de São Paulo, técnico em mecânica. Do técnico em mecânica, parti para engenharia mecânica, já com ênfase em automobilística, meus pais pedindo para procurar opções, vai fazer FUVEST e tal, e eu falava não, porque a engenharia mecânica automobilística, na época era só FEI e Mauá que ofereciam, eu acabei escolhendo a FEI, e fui muito feliz lá. Então eu já fui direcionando a minha carreira por minha conta, assim, para trabalhar numa montadora, né? E assim, programa de estágio, né? Ver ali o papelzinho no mural da escola, né? Me inscrever, passar pelo processo seletivo e entrar, né? Eu entrei no programa de estágio, isso foi em 99, e eu fui efetivado antes de me formar, né? Foi num momento bem legal, entrei na Volkswagen, entrei aquela história de querer estar próximo ali, né? Do carro, de querer estar, né, nesse ambiente. Eu entrei na Volkswagen e foi muito legal porque eu fui efetivado e eu virei supervisor da área que me contratou, né? Eu fui na época, 6 anos depois, eu consegui ser promovido já para uma carreira executiva, né? Bacana. Que, né, para o que a gente viveu de funcionários de carreira, foi um caminho, né? Hoje o pessoal já é promovido 1 ano, 2 anos, né? Naquela época era uma coisa de mais de 10 anos para conseguir. Eu sei disso. Você viveu isso, vivi né? Isso. Né? Então eu com 6 anos eu já comecei numa carreira executiva. Eu fui muito privilegiado porque eu fui sempre muito curioso de entender como a companhia tomava decisões, né? E nessa eu ficava muito próximo à diretoria, né? Quando você estava no marketing, eu ia lá para o marketing ver o que você estava fazendo, e meu trabalho não tinha nada a ver com o marketing, mas eu ia lá porque eu acho que eu sempre tive essa curiosidade de aprender, de entender, né? A montadora, ela é um universo muito grande, né? Ali na nossa época era uma empresa de 35 mil funcionários, e a gente brincava que o cara que cuida da borracha da porta esquerda não conversa com o cara da porta direita. Então você especializa muito o trabalho e você nunca consegue ver o todo, né? Uhum. Então eu sempre ficava nessa de expandir, né? De abrir horizonte e procurar, né? Eu trabalhei com planejamento da linha de produção e era uma função muito estratégica. Eu ajudava a decidir o que ia para cada linha no futuro, né? Então, que carro coloque em cada linha, se vai trabalhar em 1 turno, 2 turnos, 3 turnos, né? Quais são os investimentos para poder mudar, como é que você coloca um carro novo e tira o carro velho, né? A fábrica não para, né? A gente sempre trabalhou numa indústria de volumes muito altos, né? Então, o meu começo foi esse, né? Então, essa foi a minha entrada. Foram 12 anos nesse trabalho. Imaginava que eu ia, né, por uma empresa de carreira, imaginei que eu ia me aposentar ali. E foi muito curioso que nessa época eu já estava muito próximo. Na época o Sr. Schmal era o presidente, já apresentava coisas direto para ele. E surgiu uma oportunidade de ir para a Alemanha, de ser expatriado para a Alemanha, era um sonho, né? E quando ele ficou sabendo que eu ia para a Alemanha, ele ficou pé da vida, porque ele não queria que eu fosse para a Alemanha, e aí ele me promoveu para a área de estratégia, né? Então, era uma coisa que eu tratava já com ele, de estratégia de produção, e ele falou, não, eu tenho um convite para você para cuidar da estratégia, junto comigo da estratégia da empresa. Foi um choque, né?
Eu falei para ele, mas eu não estou preparado para isso. Ele falou, não tem problema. Eu sei que você tem o que eu preciso para fazer esse desafio. E aí, Boaz, traz uma reflexão para mim muito legal, que quando você é colocado num desafio, né? E aí foi, né? A gente pode explorar, mas você normalmente é colocado, quando você é promovido ou quando você é exposto a um novo desafio, normalmente não é para você fazer o que você já fazia, não é com base no que você fez, é com base no que você é capaz de fazer. Né? Então ali acho que ele enxergou, né? Pô, ele consegue, né? Moleque, 30 e poucos anos ali, ele consegue fazer, ele viu alguma coisa ali que eu poderia fazer e poderia voar numa posição totalmente diferente, né? E aí começou a abrir, né? Aí eu passei da estratégia corporativa, eu brinco que ninguém me queria, mas no final eu ia mudando de área, porque eu ia recebendo missões, né? Então eu recebi a missão de ajudar a desenhar a estratégia da empresa, eu recebi uma missão de tratar de sustentabilidade, aí teve aquele escândalo das emissões, e teve a decisão de trazer mais poder para a América do Sul, de tirar um pouco de autonomia da Alemanha e transferir para o Brasil. Eu fui o chefe desse projeto de transferência de decisão. Depois entrei na estrutura de projeto, né? Fui para o marketing do produto, né? E aí na pandemia eu acabei saindo da Volkswagen, né? Então foi engraçado porque eu fui mudando de área dentro da empresa, mas era como se fosse uma empresa nova a cada dia. Quando falam, pô, você ficou 40 anos na mesma empresa, a gente muda dentro da Volkswagen, cada área é uma empresa nova, porque aquilo é tão grande e tem tudo lá dentro, né? Tem gente que, de repente, estava na imprensa, veio trabalhar comigo no marketing, depois foi para engenharia, porque a Volkswagen, você quando você entrou tinha 35 mil, quando eu entrei era 45 mil. Fazia 80 mil pãezinhos por dia, era uma grande padaria que fazia carro, né? Mas Rodrigo, eu sei que acompanhei tua carreira, tem algum projeto que você participou que foi assim, que você não esquece? Porque eu vi que principalmente quando você trabalhava na área de produto, você participou de grandes lançamentos. Sim. Tem algum assim que você fala, pô, esse foi desafiador, aconteceu alguma coisa? Porque nada lá ia fluido, você sabe, sempre tem problemas. Uhum. É muita gente envolvida, muita gente tendo que entregar. Muita opinião. Muita opinião, na hora de estabelecer alguma coisa, não acho o carro lançamento azul, não, é o vermelho, é o verde. Quem vai dar a palavra final, não. Tem alguma coisa que você lembre que foi o teu maior desafio e que você traz com você como uma realização, como uma superação pelas dificuldades que você passou, que eu sei de monte que você passou. Até nessa outra área que você estava antes do marketing de produto, a gente fez muita coisa juntos nas apresentações. Mas tem alguma coisa que você lembra? Né, de tudo que a gente fez junto lá, eu acabei ganhando um título não oficial de ser embaixador do tema dos entusiastas pela marca, né? Então, qualquer dúvida, qualquer direção do tema, o pessoal me consultava, né? Então, assim, era junto com o loureiro de saber que carro colocar ali no térreo da ala 17, se tinha algum outro ponto de vista, né? Sobre a própria reativação do acervo, né? De começar a trazer aqueles carros de volta à vida. Teve uma curiosidade muito legal com o Jetta GLI, né? Trazer o GLI para o Brasil foram grandes desafios. Uma pelo nome, porque o nome GLI tinha muita tradição nos Estados Unidos, né? O GTI é uma sigla que ela só pode ser usada em hatchback,
né? Tem toda uma tecnicidade por trás que poucas pessoas sabem, né? Então, para a marca Volkswagen, o GTI é só para hatchback. E o GLI era a versão sedã esportiva, no caso do Jetta. E foi oferecido esse carro para o Brasil, e esse carro é um Jetta GLI. E quando foi apresentado esse produto para o Brasil, né, veio aquela confusão do GLI com a nossa própria história de o GLI ser um acabamento intermediário, quando era GL, CL, GL, GLS. Santana, CLI, GLI... Gold Line e Diamond, CD. CD, CS, exato. Então sempre foi a linha intermediária. E é interessante porque, por exemplo, a gente tinha opiniões fortes, vamos dizer assim, né, de, por exemplo, não pode ser GLI, né? E ainda para ajudar, o Corolla de entrada é o Corolla GLI, né? Então assim, não, esse nome não funciona, né? E aí lá vinha o Rodrigo contando a história, trazendo todo esse histórico de que esse nome era importante, tinha todo um contexto, uma história que era muito importante para a marca, para o produto. Eu era responsável pelo produto, mas que no Brasil aquela história era nova e estava tudo bem, né? A gente não entender, trabalhar com aquilo. Mas obviamente ali conversas bem acaloradas saíam, né? Então brigar e acabava, a gente fala briga, né? Mas no fim são debates ali bem fortes. Uma foi com o nome, que queriam que chamasse GTI, aí era eu que tinha que falar que não podia ser e não ia ser, né? E a outra era a cor, que era o cinza liso, né? O cinza rato, né? Que a turma apelidou, e que era uma cor que tem uma tradição enorme de competições, né? Mas é uma cor destinada a comerciais leves, né? E foi muito engraçado, porque na época de lançamento, falei, estão trazendo esse carro, deve ter alguma cor especial, né? Dá uma pesquisada no sistema. E falou, olha, tem aqui uma cor cinza lisa, né? Aí eu peguei o código da cor e pesquisei, né, nos sistemas lá, e só aparecia utilitário, né? Eu falei, é essa cor, né? E quando eu apresentei para decisão no board, aquela história, né? Pedra para tudo quanto é lado, né? E eu fui obrigado a mostrar, né? BMW M3, Mercedes AMG, falando, olha, são cores, né? Eu mostrava o nardo grey, né? O famoso cinza nardo, mostrar que era uma cor com tendência, moda, e no fim, né? A moda tá aí até hoje, né? Mas assim, trazer essa cor no Jetta, eu brincava que toda terça-feira que ia apresentar esses temas no board, eu falava, hoje é minha última terça-feira, né? Que isso não ia, o meu basta chegava naquele dia, né? Mas era isso, né? Então assim, eu trazia eu era obrigado a somar a minha função com todo esse conhecimento acumulado fora, de apaixonado pela marca, de entusiasta automotivo, eu buscava somar as duas coisas ali e tentar refletir isso no produto. Porque o marketing do produto, que eu trabalhei lá também, ele tem uma função muito importante dentro da companhia. Eu acho que é de lá que vem os desejos de vendas com que a engenharia pode oferecer, e o papel de vocês era defender não só cor, motor, a roda, o preço, tudo, né? O nome. E, Rodrigo, e escolha de nome é uma coisa tão interessante, né, que vocês faziam para escolher nome. A clínica de produtos, né? Clínica de produtos era assim uma coisa. Você tem que fazer uma simulação de futuro, colocando carros conceito. Explica para o pessoal um pouco o que é uma clínica de produto. É uma coisa super interessante, pouca gente sabe. A clínica de produto ela é montada num esquema quase de sigilo militar, né? A gente chegava a trazer, se o protótipo era brasileiro, obviamente feito pela equipe do design, né? Ou Veiga ou Pavone, né? Maravilhosos. Um protótipo colocado numa sala, né? Sozinho ou com concorrentes, né? Onde ele era apresentado ali pela primeira vez para um cliente. Sem caracterização nenhuma de marca, né? Depende da clínica, poderia estar com o logo ou não,
mas para analisar reações do cliente, né? Então, todo um critério de escolha, né? Perfil, idade, casado, pai de família ou não, né? A gente tem aquela homem, mulher, persona, né? Qual é o público-alvo desse produto? Se é uma caminhonete, está no interior do Brasil, então traz essa pessoa até o local da clínica. Então, você basicamente monta um local com todo um aparato de segurança, não pode entrar com celular, não pode, tudo com detector de metais, né, com vigilância, não pode ter nenhum tipo de câmera nem na região, né, se a televisão tiver algum tipo de dispositivo de entrada, eles são desativados, né, então, e você coloca as pessoas de frente para esse produto e monitora as reações dela. Então, até acompanhar os olhos da pessoa, o que ela olha mais, o que ela olha menos, se ela tem um olhar de desgosto, faz uma cara de nojinho, né? Como a pessoa se comporta na frente daquele produto, tudo aquilo é medido, tudo aquilo é tabulado, aqueles dados são coletados, são feitos também exercícios de preço, né? Se custar 100 você compra, e se custar 120, se custar 80, né? Então você vai fazendo exercícios de elasticidade e o resultado do projeto depende daquilo, né? A gente teve, por exemplo, projetos que foram cancelados depois de uma clínica porque as pessoas não gostaram do produto, ou projetos que foram exportados para a Europa porque a reação foi tão grande, né? No caso do Nivus, que virou o Taigo, o Nivus teve um apreço, né? Teve uma reação quando o Nivus foi apresentado na Alemanha tão forte que foi feita uma clínica teste com os consumidores na Alemanha e na Itália, e a reação assim foi um dos melhores resultados da história da marca, né? A ponto de falar, tá bom, vamos levar o carro brasileiro. Não, e esse negócio de preço, não sei, teve um carro que a gente lutava muito, né? Quando o marketing se dá bem com finanças na hora de lançar um carro, alguma coisa tá errada. Raramente. Né? E aí teve não sei se foi o Fox, que um dos caras falou, o cara falou que eu pagaria, o carro ia custar 70 mil. Eu pagaria uns 100 pau num carro dele, sabe? Aí os caras já falaram, não, esconde essa informação, mas não adianta. Aí isso fica registrado, então a turma fala, nossa, é tão bacana a gente ver o público, e parece, Rô, que tem algumas coisas que são... Eles fazem também um questionário falando sim. Tem algumas vezes, se é unanimidade e não gostaram de uma lanterna... A clínica é feita uns 2 anos antes do lançamento. Né? A clínica é feito ainda na fase de design, sem o design estar congelado, né? Então você tem um design formado, mas ainda numa fase conceitual. Né? Então você está aí pelo menos, né? Hoje já é bem menos, mas você estaria no mínimo há 2 anos do lançamento. A gente teve momentos, por exemplo, de ter dúvida do portfólio, né? De ter, vai ter um carro, vai ter outro ou vai ter os dois? E aí, né? É um SUV um pouquinho mais esportivo ou um SUV um pouquinho mais alto e mais robusto, né? Você vai numa linha mais quadrada ou linha mais redonda? Faz os dois, né? Porque você está trabalhando ainda com clay, né? Você está trabalhando com argila, desenha os dois e vai na clínica. A clínica é muito cara, né? Porque todo esse setup, trazer as pessoas, fazer entrevista, movimentar a gente, mas no fim ainda, né? Um projeto de um carro do zero, a gente está falando de mais de R$1 bilhão, né? Então acaba valendo a pena para você não decidir um produto que vai fracassar. Né? Então isso entra no processo de decisão e tem que ser cedo, né? Porque assim, né? É muito detalhe, né? Eu via, vocês têm que trabalhar cores, trabalhar os motores, trabalhar opcionais. São mais de 2.000 funções, vamos falar assim, porque se você pensar, por exemplo, o banco, né? O que é o banco? É o banco do carro. Não. É o banco, é o acabamento. Só no banco a gente conseguia ter, vou chutar agora, mas assim, uns 30 atributos. Porque se o banco é elétrico, se tem memória, quantas vias tem o banco, tem regulagem de altura, não tem regulagem de altura, e você combina se o banco tem uma parte da regulagem elétrica, a outra não é. Lombar, não é lombar. E aí o acabamento é tecido, é couro, é misturado, né? Então assim,
tecnicamente você entra numa especificidade que muitas vezes o cliente final não entra, né? Mas quando você compara o seu produto com um competidor, ou quando você está procurando algo inovador, né? Você entra no nível, né? E era o nosso trabalho, o nosso dia a dia, que o cliente normal não, às vezes nem vê, né? E vocês tinham que conhecer a concorrência em detalhe, né? Sim, esse mapeamento, né, a gente fazia uma valorização desses itens. Então, se o banco de couro tem costura de outra cor, eu acho que isso vale R$10, né? Então, se seu carro tem e o outro carro não tem, você coloca na conta R$10 para ser formado no preço e no posicionamento. Aí vem das cabrava que você está cobrando. Não, isso não custa nada, é só a linha. Pessoal, eu vou dizer que era um trabalho, eu sei porque eu trabalhei um pouco lá, mas o Rodrigo ficou, né? Eu não fui gerente, não era porque eu trabalhei mais de produto, eu era analista, mas eu era responsável por um produto, né? Ele estava coordenando todo o marketing de produto. E, Rodrigo, e a relação com a Alemanha nessas horas de desenvolvimento, tem interferências deles na tua fase de trabalho de marketing de produto? Assim, o Brasil é muito peculiar, né? Então, assim, vinha muito questionamento, né? E eu nem criticava, assim, logicamente que o questionamento cansa porque você tem que explicar e trazer, a gente brincava que era fábrica de relatório, né? Então, por que o consumidor brasileiro quer um carro de entrada simples, mas que precisa ter banco de couro? Né? Por que o brasileiro quer que o carro, desde o carro ali mais barato, tenha roda de liga leve? Né? Porque vidro elétrico... Assim, o brasileiro, né, basicamente, em resumo, né, o consumidor brasileiro exige muito conteúdo, exige muito design, nunca... historicamente, né, falar que é hoje assim não é correto, mas assim, não dava preferência para itens de segurança, né? Então a gente brincava, né? Um detalhe cromado tinha mais preferência que um airbag. Eu estou falando 2015, 2018, 2016, tal. Então, lógico, outros tempos, né? Eficiência energética, então, se o carro era mais econômico, ninguém estava ligando, né? Então, assim, eu vou falar que o comportamento do consumidor brasileiro é muito peculiar. Então, seja para explicar isso para o europeu, né, no caso da Volkswagen, para o alemão, ou eu trabalhei 2 anos na Kia também, explicar para o coreano, o brasileiro tem um consumidor, um comportamento muito peculiar, né? Então tinha que explicar para o brasileiro o que funciona e o que não funciona, né? Foi uma jornada que no começo não entendiam, né? Que era muito desgastante ter que explicar tudo isso, mas toda vez que você trazia os elementos, os argumentos, né? A gente tinha que provar, né? Provar o que funcionava e o que não funcionava, você conseguia provar seu ponto, né? E aí com o tempo você ia estabelecendo uma relação de confiança, né? E no final tinha que ter número, né? Tinha que ter resultado. Eu falo assim, né, Rodrigo, se você não estabelece, você acabou de falar confiança e credibilidade, porque, pessoal, nas reuniões que se vai, é um monte de gente numa sala de board, tem VP de RH, VP de compras, cara do jurídico, do auditor, todo mundo dá palpite, né, Rodrigo? Todo mundo dá um palpite. E às vezes você tem que convencer uma pessoa que não entende o que está lá atrás, né? Essa vivência, essa experiência, por isso que muita gente, né? Eu conversei aqui com o Henrique Sampaio, que foi o Henrique Sampaio. Eu fui sucessor do Henrique Sampaio. Ele foi sucessor do Henrique Sampaio. O Henrique Sampaio é a mesma coisa. Se ele não tivesse toda essa história, sofria. E essa valorização deles é muito grande, principalmente dentro do segmento automotivo. Tanto que ele falou que foi para a Kia. Por quê? Eles precisam de gente que conhece o carro, o mercado, as características e o que o brasileiro quer. E como foi lidar com coreano? É mais difícil que lidar com alemão? Olha, eu achava que não existia mais difícil que o alemão até conhecer o coreano.
Foi muito interessante. A minha ida para a Kia foi associada, não eu, né, Rodrigo, mas a minha função. O pré-requisito para cuidar de produto na Kia, né, era um pedido da matriz para que a Kia tivesse uma pessoa com experiência de produto. Então encaixou, né, a experiência muito bem. Fui muito assim, muita sorte, momento, né, de pegar a marca numa transição radical, né, de novo portfólio, carros híbridos, veículos com novo design, novo logo, né, na Kia mudou tudo a partir de 2020, né, e eu entrei para ajudar a definir esse portfólio e para apresentar os argumentos do Brasil, né, de novo explicar o que o consumidor brasileiro valorizava para a matriz na Coreia. Né? Então foi muito interessante porque veio de novo o que o brasileiro valoriza, o que o brasileiro não valoriza. Então, olha, nessa faixa de preço o carro tem que ter banco de couro. Né? Nessa faixa de preço, com relação à roda, o maior tamanho de roda possível a gente precisa ter. Ah, mas as estradas do Brasil são ruins. Sim, mas o pessoal não percebe que estado, né, o sul do Brasil é quase 70% do total da indústria. Então esses carros estão rodando, apesar do Brasil ter estradas péssimas, as 10 melhores estradas do Brasil estão no estado de São Paulo, é onde a maioria dos carros estão rodando. Então tem isso, né? Então a gente tinha que trazer esses elementos, né? Toda a crescente de eletrificação. Aí eu já estou falando de um consumidor preocupado com eficiência energética, explicando que o carro híbrido sai do rodízio de São Paulo, né? Então, outro mundo. Só que assim, para o coreano, quando o coreano era muito interessante que ele também exige os dados, né? Mas uma vez que a história foi contada numa narrativa que ele acompanha, que ele está acostumado, o assunto encerra e o assunto não é revisitado. Então, assim, é difícil. O coreano tem uma questão hierárquica. O coreano ele só trata do nível dele para cima. É cultural, e é cultural, né? Não tem, eu acho que não cabe a gente julgar e sim entender, né? Foi muito curioso porque eu precisava tirar uma dúvida uma vez do acabamento do banco da Sportage e eu precisava saber se o banco era de couro ou tecido. E nenhuma literatura, nenhum material do produto explicava isso, só falava que o banco era misto, tecido e couro. Só que muda tudo, né? Se o meio for tecido é uma coisa, se o meio for couro é outra. E eu levei essa questão e eles falaram assim, não temos a resposta. Né? E eu precisava o quê? Escalar. E aí? Eu precisava Você escalar. Escalou? Eu escalei e eles recusaram. Né? E aí foi muito curioso que aí quem era chefe do design interior era a Marília. Ah, tá, Marília, que foi da Volkswagen. Né, Marília, né, também, né, carreira maravilhosa. Hoje ela é vice-presidente. Ela é vice-presidente de design interior da Hyundai, que cuida, que é dona da marca Kia. Ah, não deu outra. Eu mandei um e-mail para Marília. Marília, me tira essa dúvida que ninguém consegue responder, né? Aí a Marília respondeu na hora, né? Mandou um desenho detalhado explicando, Rodrigo. Os caras não souberam disso. É tecido no meio e couro na lateral. Mas os caras aqui não souberam que você fez isso, né? Na realidade, eu, como também não sou santinho, né? Eu peguei a resposta dela e mostrei para todo mundo, né? Eu tava atrás de uma resposta, eu não queria ofender ninguém, eu só queria a resposta, né? Então, para as pessoas que me negaram a resposta, eu mandei. Eu falei, você não sabia, agora eu sei a resposta. Resolvi. Não, é uma guerra, mas tudo bem. Mas é a nossa, nós somos assim, né? A gente tinha que resolver. As pessoas esperavam que a gente resolvesse. Se a gente ficasse dependendo dos outros, com o nível de exigência que se tem dentro de uma montadora, que tudo é muito complicado, a gente tem um monte de processos, procedimentos, que se você não pegar e primeiro não ter um bom relacionamento, se você não tiver bom relacionamento, você acabou de falar, ele acabou de falar uma das coisas que eu falo em todos os programas a gente faz, pessoas. Se você não tem um bom relacionamento com pessoas dentro de uma empresa, você vai ter que fazer tudo pelo processo normal. E às vezes você pega um telefone e você fala, cara,
eu preciso disso. Ele fala, eu já adianto aqui, você faz o documento. É errado? Não. Mas é aquele negócio, quando você tem um bom relacionamento dentro de uma empresa, Rodrigo, quantas portas você abre? Sabe? É aquela coisa assim de você precisar ser eficiente o tempo todo. Rodrigo, e conta aí, e como é a AWS? Como é o que a AWS, que é dentro do guarda-chuva da Amazon, Sim, né? sim. Conta aí, porque muita gente não conhece. E você, eu vejo quando a gente está nos eventos, assim, coisa de carro, todo mundo fala da AWS. Conta pra gente o que é a AWS. A AWS é a divisão de nuvem, né, de computação na nuvem da Amazon. Ela foi a primeira empresa que a Amazon, né, e aí, né, voltando lá em 95, que começou, né, a história de Jeff Bezos, começando vendendo, né, livros e CDs, né, da garagem da casa dele. Essa história é verídica, né, foi crescendo, né, virou, né, para virar aí uma das maiores varejistas do mundo. Ela cresceu de uma maneira que a infraestrutura tecnológica que pudesse operar, né, para poder operar esse varejo, e que fosse capaz de operar numa Black Friday, né, onde numa Black Friday você vai ter milhões de pedidos no mesmo dia, e num 2 de janeiro ninguém entra para fazer compra, né, que você tivesse uma estrutura tecnológica que permitisse uma estrutura flexível, que permitisse que seus recursos, né, de infraestrutura flutuassem, né? Então, assim, se você não precisa dessas máquinas, desses computadores, você desliga, e na hora que começa, né, essa demanda cresce, esses computadores se ligam. Você teria uma estrutura flexível e hoje limitada, né? Dessa ideia, né, isso foi uma coisa muito legal do Bezos, que ele descobriu que isso não existia no mundo, né? Então ele criou essa estrutura para a própria Amazon. E uma vez que isso funcionou na Amazon, ele teve a sacada, bom, se isso resolveu para mim, isso poderia resolver para os meus competidores, né? Então nessa nasce a AWS, né, em 2006, se eu não me engano, e até aparecer a segunda empresa com serviço de nuvem foram 7 anos. Né? Então a Amazon ficou sozinha a AWS, né, ficou sozinha nesse período aí. Né? Hoje as Big Techs todas, elas já estão nesse segmento de computação de nuvem, né? Só que a AWS tem uma característica muito interessante, até onde a gente sabe, ela é a única Big Tech que tem a vertente de indústria. Então são pessoas vindas da indústria trabalhando para que esse serviço de computação seja fornecido no sabor da indústria. Então, se eu vou falar de automotivo, eu estou falando de carro conectado, eu estou falando da jornada digital do cliente, eu estou falando da logística, né? Que logística de peça, logística de veículo pronto é diferente de uma logística de um produto que precisa de menos peça, né? De um livro. Um livro, né? Que seria uma unidade, né? Então, e é uma das indústrias que, principalmente a manufatura, né, quando você começa a pensar que as máquinas podem se conectar e trocar dados entre elas e começar a mudar um programa de produção, porque vai faltar um componente, porque eu já sei que o caminhão que vai trazer uma matéria-prima está atrasado. Né? Então, se você começa a pensar nessa cadeia de valor, a AWS tem essa competência dentro de casa. Né? E essa é a função que eu exerço lá dentro, né, de traduzir essa necessidade da indústria automotiva, né, para a América Latina, né, em soluções de tecnologia. Né? Então, está sendo... eu fui contratado para isso, né, são 3 anos e meio aí nessa jornada, justamente fazendo essa conexão da indústria com todos esses desafios da indústria. Tá bom, como é que a tecnologia resolve isso, né? E assim, tá sendo a jornada de aprendizado diário, né? Todo dia eu aprendo coisa nova, que
que é diferente do automotivo, que, né, da parte que tem de processo, da parte que tem, né, de muito, né, a forma de fazer o carro, né, por mais que venha se modernizando tempo a tempo com digitalização. Ela é devagar, ela vem modernizando, né? Você e eu, a gente trabalhou num ciclo de produto de 4 a 5 anos, Isso. né? Ele está caindo para 2 a 3, né? Principalmente por causa da China, né? Que faz em 2 a 3, né? O Ocidente está chegando lá, em alguns casos já chegou, projetos como o Nivus, ele já teve todo um fluxo digital, já de não ter protótipo físico, que já foi super legal. Então, assim, é uma indústria em transformação, mas a forma de fazer ainda ela é estruturada até por toda a segurança, né, e compliance, né? A gente está tratando, tem vida lá dentro, né? Então não pode, vamos fazer um carro diferente agora, né? Não dá, né? Tem todo um ambiente regulatório por trás. E aí quando você pensa de tecnologia de indústria, é um mundo como se fosse de startup, né? Então você faz o software, não dá certo, você faz outro, você joga fora. Do que eu fazia, eu entrei em agosto de 2022, né? Do que eu comecei a fazer, do que eu faço hoje, mudou completamente, né? Do que a gente via na Vox de fazer ciclos de planejamento de 5 a 10 anos, o ciclo de planejamento na Amazon é de 1 ano, né? Porque falar que você vai planejar 2, 3 anos no futuro, você está mentindo, né? Porque, assim, obviamente que você pode ter uma visão estratégica, uma direção, mas planejar no número, né, na ponta do lápis, o mundo é incerto demais, né? E a tecnologia está mudando muito, né? Principalmente agora, né, que aí é o tema, né? A gente brinca que se não falar perde o emprego, né? De inteligência artificial e a generativa, né? Aí a generativa ela entra agora em todos os processos da indústria, seja no design, seja na engenharia, seja na manufatura, na logística, vendas e marketing, pós-vendas, e ela entra mudando esses processos e fazendo as informações chegarem mais rápido para a tomada de decisão. Rodrigo, eu sempre vi você apaixonado por carro. Nossa, não era só carro novo, carro antigo, tudo. Carro. E eu me lembro quando uma vez eu fui junto com você em Águas de Lindóia e você falou, vamos de Golf elétrico. O primeiro que teve na Vox, lembra? Sim, o GT. Porque você queria experimentar o Golf elétrico. Porque você gosta. Agora me diz uma coisa. Você viveu a tua vida inteira na combustão. Agora você está meio... Eu vejo que você está em muitos fóruns da eletrificação. Você é convidado. Teve lá Eu fui lá, embaixador do Hub de Mobilidade, lá estava o Rodrigo falando de mobilidade, que é muito mais que eletrificação. Exato. Como você enxerga o carro elétrico no Brasil hoje versus o carro a combustível? Qual é a solução que você vê, já que você está dentro também de uma empresa que está com coisas de eletrificação, não está? Não, a gente fornece tecnologia, a AWS fornece tecnologia para toda a cadeia, né? Então, o que eu falei, desde a engenharia até o pós-vendas, as soluções passam por código, por tecnologia AWS, né? Atendendo todas as montadoras no mundo aí, fornecedores, logística, etc. Não tem jeito, né? É assim, né? A forma mais eficiente, pensando em energia, né? E é energia, não estou falando energia elétrica ou energia química resultante da combustão, né? A forma mais eficiente de transmitir energia para movimento é a energia elétrica, né, aplicada à roda, né? O motor elétrico tem 95% de eficiência, né, e o motor a combustão tem 30%, 35% de eficiência. Motores ultramodernos podem chegar até a 50%, sei lá, né? A gente está vivendo um começo de uma eletrificação em massa,
né? Então, assim, acho que é muito fácil a gente demonizar o carro elétrico como ele é hoje, né? Por causa de bateria, autonomia, etc., né? Eu acredito que a gente ainda não chegou numa condição tecnológica para a eletrificação em massa, mas para mim é um caminho sem volta, porque assim, hoje a gente pode falar do tempo de recarga, de todos os problemas, de todo o perrengue, que é de ter ali um carro elétrico para o dia a dia e para viajar, mas se a densidade da bateria fosse 3 vezes mais, né, se você tivesse um carro elétrico que rodasse 800 km, 700, talvez seus problemas teriam acabado, né? Então, para mim é uma questão de tempo, né? Então, ainda são early days dessa tecnologia, né? Eu sou entusiasta do veículo híbrido, né? Acaba sendo o melhor dos dois mundos, né? E aí eu estudei isso na Volkswagen, eu lancei esses produtos, né? A primeira estratégia de eletrificação, então, né? O que tem de tecnologia no mundo e o que a gente pode fazer, né? A gente montou um grupo de trabalho maravilhoso, né? Então, eu no produto, mais engenharia, mais vendas, então a gente começar a discutir isso, porque não adianta só escolher o melhor caminho tecnológico ou o melhor compromisso comercial, a gente tem que achar um combinado, né? Então, eu fiz esse trabalho, né? Eu participei, fui privilegiado de fazer esse trabalho na Volkswagen, e na Kia eu aprovei um portfólio de produtos, né? Então, para cada tecnologia, prós e contras, impacto de custo, qual é o impacto para o consumidor final, qual é o ambiente regulatório que isso se apresenta, né? Na minha época na Kia, trazer um carro híbrido era mais barato do que trazer um carro a combustão, porque o custo da eletrificação ele era compensado pelos impostos, né? Então, nunca é só o lado do produto do carro, né? Tem que olhar tudo, né? Consumidor, legislação, infraestrutura. O Brasil, por isso está começando, e no Brasil isso não ter sido feito em massa, eu vejo o Brasil num cenário extremamente positivo, né? Países que a gente vê, por exemplo, Europa, Estados Unidos, a pessoa compra um carro elétrico, tem uma experiência negativa e volta para um carro a combustão. Isso está acontecendo muito, queima, né? Você não vê isso no Brasil. Por quê? Porque ainda está vindo, né, na classe superior como segundo carro, num contexto de experimentação, né? Então, a pessoa não está ali apostando no único carro da família nessa tecnologia. Então, enquanto isso, a tecnologia está evoluindo. Então, o Brasil acaba sendo privilegiado, né? O Brasil, tecnicamente, não precisa, né? O lance dos biocombustíveis, né? É uma pena, porque assim, o Brasil, com o etanol, né? Teve um estudo recente agora da Anfávia, que o Henry participou junto com a BCG, mostrando o impacto, né? Dependendo da comparação de países, você pode ter um carro etanol no Brasil que tem um impacto de um carro elétrico em outro mercado, né? Então, assim, é fantástico, assim. O Brasil é que a gente tem síndrome de vira-lata, né? Mas assim, o Brasil é muito privilegiado do ponto de vista de matriz energética, de jornada de eletrificação. O nosso desafio vai ser sempre o custo, né? E, obviamente, qualquer solução que seja só para o Brasil, ela vai ser despriorizada em relação a um contexto global. O Brasil é a 8ª maior indústria do mundo, né? Então, é difícil para o Brasil justificar uma tecnologia só para a gente, né? Então, assim, se o carro elétrico atende a Europa e Estados Unidos, se o carro elétrico atende a China, você já, né, aquela história, o que vende no Brasil num ano, a China vende em 20 dias, né? Então, fica difícil ali posicionar o Brasil na fila do pão, mas acreditando no Brasil, capacitação interna, capacitação de engenharia, de desenvolvimento, né? Mais de 90% do que se vende no Brasil é desenvolvido e fabricado no Brasil, né? Então, pensando no Brasil como um país autossuficiente, que pode ter os produtos, né, certos para o consumidor brasileiro, a gente ainda vai ter um caminho muito legal de híbridos
veículos movidos a biocombustíveis, né? E uma parte eletrificada. Assim... Acho que a gente se dá bem de qualquer jeito. Então, é que eu falo, o que eu vejo as restrições que tem é que você falou, porque não tem imposto, o Brasil é muito grande, né? E nem todo mundo está preparado. Mas a gente não pode abrir mão. Mas o que eu tenho ouvido é que a China, ela não se preocupa com carro elétrico, né? Ela se preocupa com o todo, né? Parece que o carro tem... O GPS lá te leva onde você quer, ele já sabe onde você vai, cheio de câmera, cheio de coisa. E aqui ainda a gente não tem esse tipo de coisa. E você lembra no Salão do Automóvel, quando ficava um monte de chinês entrando embaixo dos nossos carros para conhecer? Lembra? A turma vinha, os caras estão embaixo do carro. A gente ia lá, eles estavam tirando foto, pedia para abrir, a gente abria, deixar o motor. Não tem nada para esconder, né? E eles hoje têm a maior biblioteca técnica do mundo, pelo que eu soube. É uma história real. Aqui teve uma conversa com o ministro de Desenvolvimento da China, onde que se falou que na corrida, né, automotiva, né, a busca ali pela tecnologia do carro a combustão, eles continuariam correndo atrás, né? E se eles partissem logo para o carro elétrico, né, entendendo como futuro elétrico, eles teriam uma vantagem e uma maneira de tirar esse gap técnico, né? E hoje não é segredo de que eles estão na frente do ponto de vista tecnológico. Obviamente tem um monte de vantagem, não tem um ambiente regulatório igual que a gente tem aqui, né? Lá você pode testar tecnologias que, se não der certo, eles tiram a tecnologia. Se não funcionar, não tem LGPD, por exemplo, né? Então, é até meio injusto de comparar, né? No Ocidente é muito mais difícil conseguir o que se consegue na China. Mas eu vejo esse gap diminuindo. Sem dúvida, eles estão na frente, né? Mas principalmente tem um case, e é um case público da BMW, que vale muito a pena conhecer. A BMW está lançando agora, chama Neue Klasse, né? A nova plataforma de produtos. Essa nova plataforma de produtos da BMW, ela é digital de nascença, tá? Então é o seguinte, de novo, desde o design, engenharia, ela nasce com um gêmeo digital no mundo virtual, tá? Então, pensa lá na plataforma, na carroceria, na arquitetura eletrônica, toda na parte de software, toda a parte computacional associada ao veículo, né, dos módulos, que já são menos módulos, né, uma coisa muito mais com cara de computador do que de centrais eletrônicas. Isso tudo já nasceu num ambiente virtual, tá? Todo novo veículo da BMW, ele nasce derivado dessa plataforma. Então, atualizações, novos serviços, o carro ele segue uma jornada muito parecida com a do smartphone, né? Teu celular pode ter uma atualização de software que ele vai ficar mais legal, né? Poxa, o visual dele mudou, né? Então, assim, a BMW é um case para ser acompanhado, porque a BMW ela já inaugurou essa plataforma. Então a BMW ela vem trabalhando há mais de 10 anos nisso, né? E ela lançou essa plataforma virtual. Então, assim, é outra empresa onde tudo que nasce conectado nessa nova forma de pensar e agir. E aí é muito legal que os dados eles percorrem a companhia. Então, por exemplo, eu estava trabalhando num caso de uso recentemente, que assim, você está andando com o carro e o carro dá um erro no carro, tá? O carro deu como se fosse uma frenagem, e essa frenagem, ela foi imperceptível para você. O carro deu uma brecada sozinho, tá? Mas foi aquela coisa de milissegundo, que para você pode ter sido um buraco, alguma coisa. Mas o carro identificou um erro, tá? Olha, aconteceu alguma coisa aqui. Ele informa a fábrica sozinho, tá? Esse caso não é a BMW, mas a BMW é capaz de fazer isso, né? Então, o carro
percebeu lá 2 errinhos. Um errinho do alerta de faixa e um errinho de frenagem, chama frenagem fantasma. Ele traz essas informações para dentro da fábrica e fala assim, olha, aconteceram 2 problemas com esse veículo. Tá? Isso é tudo virtual. Um agente, né, um robô, vai olhar no pós-vendas se tem alguém na concessionária reclamando de algum tipo de comportamento. Se teve mais algum caso. Mais algum caso. O outro foi ver na engenharia se tem algum problema de software. Robôs. Não tem nenhum ser humano envolvido no processo. Então, pensa que um monte de robozinho saiu trabalhando sem ninguém mandar. Só da detecção do carro. O carro descobriu alguma coisa. Então, saiu uma investigação, vamos falar assim, para engenharia, outra para pós-vendas, outra para qualidade, outra nas redes sociais, para ver se está falando, meu carro está com um comportamento estranho, de vocês já teve isso? Meu carro foi mudar de faixa e deu um tranco, sabe? E aí o que acontece? Eles fazem essa investigação, eles voltam com os aprendizados e eles montam um relatório para um humano e fala assim, olha, eu estou vendo isso aqui. Né? O que você quer fazer com isso? Né? No legal, mundo que a gente conhece, vai ter fórum, vai ter reunião, espera o mês que vem, faz o file, prepara o relatório. É o problema do fornecedor, vai lá ver no fornecedor, não sou eu, então é desenho. Então é essa indústria que a gente vê hoje, né? Então, isso é muito legal, porque, por exemplo, disso daí pode-se descobrir que precisa de uma atualização de software e já automaticamente começa a fazer uma correção e o carro semana que vem vai receber uma atualização de software, aquele defeito não acontece mais. Mais ou menos como é nosso telefone. A coisa não tá assim, para acompanhar tudo isso, o Brasil vai ter que se adequar a muitas coisas, né? E a cabeça das pessoas também, né? Aceitar isso, porque não dá. A inteligência artificial está aí, a gente, dentro da empresa, hoje a gente vê, né, as pessoas, eu falo muito pessoas, a gente fala muito da geração Z, né, e se a geração Z ela chega já meio que preparada num ambiente corporativo, né, e ela vai bater de frente com aqueles caras que estão lá com um monte de experiências, mas que as experiências podem ser úteis, mas elas têm que se adequar. Então, é uma transição muito complicada. Eu, com a minha idade, eu passei numa transição do caramba, quando começou o computador. Eu não tinha nada disso. Agora, vocês, da geração de vocês vão passar por uma outra transição. Só que a minha transição, ela foi mais demorada. A de vocês, você acabou de falar. O planejamento é 1 ano. Eu falo para você o seguinte, Boa, se não tiver a fim de aprender, e é muito interessante, principalmente com esse tema de inteligência artificial e a generativa e agora a IA agêntica, né? Então, assim, você está falando sobre uma inteligência artificial que tem missão. Então, eu tenho uma inteligência artificial que ela tem um objetivo de reduzir falha no carro, né? Então, é diferente, não tem nada a ver com um chat que você faz pergunta ou te ajuda a melhorar um texto, uma gramática. Não tem nada a ver. Você está programando uma inteligência artificial para fazer um trabalho, para realizar. Ela trabalha com missões, né? E objetivos claros. Tem KPI pro robozinho, né? Então, assim, se as pessoas não... Eu falo o seguinte, aprender não é mais opcional. Eu não vou aprender, eu vou ficar fora disso, né? Eu vi gente perder o emprego porque se recusou a entrar nessa onda, né? Eu, no começo, eu estava falando sobre transformação em nuvem, né? Então, assim, você tem que pegar a tua propriedade, basicamente, pegar os seus dados, a propriedade intelectual da sua empresa e levar para a nuvem, né? E aí a pessoa pensa, não, meu data center é mais seguro que a nuvem, né? Eu tratei com esse tipo de objeção até ano passado, né? Só que era aquele momentinho de vergonha alheia, porque, assim, a pessoa que acha que o dado está mais seguro numa máquina
conectada na internet do que na nuvem, está errada, né? Porque hoje a indústria de cibersegurança, ela é uma indústria que está quase... a última vez que eu vi esse número era 7 trilhões de dólares. Era 2 vezes o PIB do Japão, né? Então, assim, a indústria relacionada a ataque cibernético, a proteções, né? Tudo que envolve segurança cibernética, né? Ela é uma indústria monstruosa, né? Então, hoje tem uma sofisticação nesse aspecto, né? A nuvem da AWS, ela sofre, tipo, 1 quatrilhão de tentativas de ataques por mês, sabe assim? Os números são absurdos, só que quais protocolos de segurança a nuvem tem? Todos. Todos os protocolos de segurança do planeta, seja do grau militar ao grau da Casa da Moeda, estão todos lá, né? Então a gente fala, por exemplo, lá muito de responsabilidade compartilhada de segurança. Então, assim, é como se você tivesse o alarme na sua casa mais moderno do mundo. Mas se você não armar, o ladrão vai entrar, né? Então, assim, você tem um super alarme, arma ele, usa ele direitinho que você vai estar protegido, né? Então, se as pessoas não abraçam isso e não têm o mínimo de curiosidade, né, de buscar aprender e entender isso que está acontecendo, elas ficam para trás e aí acaba... Esse ficar para trás, ele pode ser uma experiência bem negativa. A gente sabe disso. Você é um apaixonado pelo carro clássico, né? Também. Eu me lembro que a gente fazia aquelas carreatas no salão automóvel, que a gente era meio criticado, a turma, vocês ficam atrás só de carro antigo, não. Aí quando a gente fazia, saía lá... Saía na Globo, né? Saía na Globo. Polícia militar acompanhando uma carreata de carro que saía lá, perto do aeroporto de Congonhas, sem treinamento. Quando ela entrava na Bandeirantes para pegar imigrantes, parava todo mundo, era todos, que era só Volkswagen, todos os modelos, era uma atração no salão. Mas você tem história com os carros clássicos, né? Por favor, coloca o primeiro aí para o Rodrigo contar um pouquinho para a gente. Conta desse Audi 4, Rô. O que é esse carro na sua vida? Esse carro é legal porque esse carro, aqui no BGT, né? Aqui tem 2 histórias, né? Nossa briga para conseguir ter apoio, né? Participar do evento, né? Isso foi muito legal, a gente teve apoio direto da presidência. Conta pro pessoal o que é o BGT. O que foi, né? Não tem mais, né? Não tem mais. O BGT foi um encontro de entusiastas, né, da marca Volkswagen, né, das marcas do grupo, e aí misturando todos os tipos de carro, né, original, modificado, clássico, e ele foi o maior encontro da América Latina, né, chegou a ter 1.200 carros, e foi muito legal que com o Veiga chegou a fazer 2 carros conceito, né, e projeto de estagiário, o carro feito pelos estagiários, um carro especial para o evento, né? A RS2 é um carro icônico, porque ela é uma colaboração foi um projeto contratado, né, da Audi, a Audi contratou a Porsche para fazer essa modificação, né? E esse carro, ele tá escrito no documento Audi/Porsche. Eu brinquei que eu tinha um sonho de ter um Porsche, eu consegui ter meio Porsche, né? Motor que ele tinha? Ele é um motor 2.2 turbo com 315 Porsche o motor? Tá escrito Porsche, ele é um motor da Audi. O que a Porsche fez? A Porsche vendeu serviço de engenharia. Então a Porsche modificou esse carro, né? Então esse carro saía da fábrica da Audi em Ingolstadt e ele ia para Zuffenhausen para ser finalizado lá. Então eles faziam modificação de roda, freio, o para-choque é diferente, a seta, o farol de milha é o mesmo da Porsche 993, a roda é da Porsche. Então ele tem uma série de peças Porsche e peças exclusivas, né? Então ele é o que hoje eles falam de collab, né? Colaboração. Ele foi uma colaboração em 94, 95, que gerou esse carro. Era um sonho de moleque, porque esse era aquele carro de pôster, né? Que a gente via quando era criança, né? Então eu sonhei em ter esse carro e consegui ter. Tá com você ainda? Não, esse carro eu vendi em 2018,
Esse carro eu vendi em 2018. E esse carro esse carro mudou minha vida porque eu comecei a ver que o antigo mobilismo, ele era também investimento, né? Então, esse carro, ele passou a ser o que a gente brinca de resto de rico, né? A um commodity, né? Então, esse carro tem valor internacional, né? Algumas unidades desse carro foram exportadas, né, para fora, para os Estados Unidos ou para a Europa, e hoje o valor desse carro, ele é balizado em dólar ou em euro, né? Porque ele realmente é apreciado, né, mundialmente. Então eu brinco que a partir daqui eu parei de perder dinheiro com carro e comecei a ver o carro como um prazer, como um hobby, mas também como um investimento. Tem mais fotos? E esse aí? Esse aqui é uma história interessante. Esse daqui é o seguinte, eu comentei que eu sempre fui, né, apaixonado por carro desde criança, mas meu pai não. Eu montei esse carro com meu pai nos anos 90, 2000, né? Meu pai queria ter um projeto comigo, mas meu pai não gostava de carro. Então ele falou, não, vamos fazer um carro junto. Eu falei, tá bom, mas que carro você quer fazer? Na minha época, o meu carro dos sonhos era o Landau, né? Que era o carro mais caro do Brasil, era o carro de luxo. Esse carro, na época, ele desbancou até a Mercedes, né? Porque realmente o projeto do Galaxy Landau era o maior símbolo de status do Brasil, né? Então era o sonho dele, né? Meus pais estavam bem de vida na época, tal, com empresa, prosperando, e a gente comprou esse carro e restaurou ele, assim, no melhor estado possível, né? Esse carro era placa amarela, e na hora de de mudar para placa cinza, né, a gente deu entrada na documentação no Detran e tal, e fez normal, né? E aí quando eu fui ver o documento, né, veio FPN 1976, Fortunato Purchio Neto, 1976. A gente não pediu. Um abençoado lá no Detran olhou o carro, viu o nome, e o cara deu a placa sem a gente pedir, né? 1976 é o ano do carro e é o ano que eu nasci, né? Ora, cara, legal, hein? Assim, totalmente inesperado, né? E aí, o que aconteceu? Meus pais se separaram, e a gente teve que vender o carro. Esse carro foi vendido 2000 e pouquinho, e esse carro, esse carro sumiu, esse carro foi para uma coleção, e eu vira e mexe, né, aquela dor de corno, né, poxa, comprei esse carro de volta, eu queria achar esse carro. Um dia eu pesquisei na internet e achei o carro. Sério, o mesmo carro? Achei o mesmo carro, essa foto já é de volta em casa, ele estava ganhando aí um carinho, esse carro de volta em casa. E aí eu reconheci pela placa, obviamente, né? E o carro estava do jeito que eu deixei, né? Então, assim, até papel no porta-luva, moeda. Esse carro, basicamente, o cara comprou e guardou. E ele ficou parado todo esse tempo, né? Do jeito que eu deixei o carro, né? E esse carro, né, foi um projeto de pai e filho, né? E agora ele virou um projeto de pai e filha, né? A Maju não conheceu o avô, né? Ela conhece o carro. Só que assim, a minha filha tem uma relação com meu pai que é inexplicável, porque quando meu pai morreu, ela tinha 6 meses e o vovô é assunto toda semana, né? E o que o vovô faria, e o que o vovô fala, e tem foto do vovô no quarto e tal, e agora é o carro do vovô que é dela. E a Maju gosta de carro? Gosta de carro. Esse foi outro aprendizado, né? Precisa ser menino, né, para gostar de carro. Ela gosta tanto quanto, eu não posso sair de carro sem ela estar junto. Mas também, né? Todos os eventos ela estava lá, mas ela vai. Desde o berço, desde o carrinho de bebê, ela no salão do automóvel. Exato. Como ela não vai gostar de carro? No salão do automóvel de 2018 ela subiu no palco, né? Bebezinho. Então, a gente tem isso daí. Poxa, Rô, que legal. Pô, você vê que esse programa é um bate-papo. E se chama assim Conexão Boase, porque a gente conecta pessoas. E tem uma pessoa aqui que quis dar uma mensagem para você. Porque assim, eu não sei se você vai saber quem é, mas é uma pessoa que gosta muito de você
e ela soube que você estaria aqui comigo e ela quis te mandar um olá. Olá. Por favor. Que coisa. E aí, Boazzi, como é que vai, meu amigo? Tudo bem contigo? Tudo bem, meu Prazer cara? enorme estar aqui no teu podcast, falando de pessoas, falando de conexões, de carreiras inspiradoras, de grandes profissionais. E hoje você tem aí do teu lado uma pessoa incrível, meu amigo Rodrigo Purkio, do qual eu tenho orgulho de dizer que sou amigo há mais de 25 anos e pude acompanhar ao longo desse tempo a grande parte da sua carreira e também da sua vida. E posso dizer, sem dúvida alguma, e poderia estar aqui muito tempo falando, mas eu tenho só 3 minutos, então preciso tentar ser breve aqui, mas passar a mensagem. Poderia estar muito tempo aqui falando, muitas horas, falando sobre o profissional dedicado, apaixonado, que sempre se preocupou muito com as pessoas, em ajudar os colegas, em desenvolver seus liderados. Poderia também falar do cara família, que cuidou a vida toda da mãe, das irmãs, do super marido, do super pai, que está sempre com a Maju e cuida muito bem dela. Mas poderia também falar do amigo, né, desses anos todos, de todas as histórias que a gente tem juntos. Muitas delas nem daria para contar aqui, porque são realmente muito divertidas, outras nem tanto. Sem dúvida a gente passou vários perrengues, eu passei perrengues, ele passou perrengue, mas o ponto é que a gente sempre esteve junto e sempre preocupado em ajudar os amigos e estar perto, sempre preocupado em ajudar, em fazer o que precisa. Mas acho que o mais importante é a gente falar do ser humano, uma pessoa que realmente tem um coração gigante, que sempre fez tudo para os amigos, para a família, para os colegas. Se precisasse tirar a blusa para dar para alguém e passar frio, não tenho dúvida nenhuma que ele faria. E vi ao longo desse tempo várias e várias demonstrações de caráter, de humanidade e de tudo mais. Então, acho que só posso dizer o quanto eu sou grato por ter o Rodrigo perto, por todos esses anos que a gente compartilhou várias histórias, e desejar tudo de melhor, que continue sendo essa pessoa maravilhosa, esse super profissional, e espero que ele tenha contado boas histórias aí para você também, e que seja muito legal para todo mundo que está assistindo. Até mais, obrigado, um abraço. A gente se conheceu indo no ônibus, no fretado, e a gente ia jogando truco. Você pode falar para ele aí um oi, que ele vai assistir. Boa, quando a gente boa, passar. Boa. É um amigo, né? E interessante, né? Na Vox isso foi muito importante, como a gente mistura a vida pessoal e profissional e forja uma parceria que, né, no caso com o Rafa, é para toda a vida, né? É meu melhor amigo e a gente, né, toda a carreira de Vox, mas o que a gente mantém fora, né? E os carros acabam sendo a conexão disso, né? Então é uma coisa fantástica. Obrigado pela parceria. Rafa, obrigado, cara. E assim, a gente, quando falaram para mim, esse programa chama Conexão Boazzi, mas não é, sabe, Rô? É conectar pessoas. O que você fez hoje aqui, você conectou pessoas com o mundo Volkswagen, com o mundo corporativo, com o mundo da AWS, e a gente precisa fazer isso com esses jovens. Principalmente, você falou uma coisa, não deixe de se atualizar, se ficar para trás, não tem como. Vai correr. Eu me falaram que eu sou uma geração agora, você me enche muito saco, ele fala que eu tô velho, vovô, não fala. Ele, imagina, vocês não sabem o que ele era bullying, cara. O pessoal aqui da técnica, eles vêm aqui, todo mundo, mas ele era bullying o tempo todo,
Pô, tá velho, mas tudo bem, eu gostava dele, né? Não. Eu sou, não, né? Agora eu sou a geração Note que fala. Ah, é? É, a geração que está se desenvolvendo depois dos 60 anos. Então você para e saiba que eu também estou entrando nessa parte de ir para frente. Mas brincadeira à parte, Boazzi, né? A gente no fim brinca sempre a piada que vence, né? E bullying se faz em casa, né? Como você é família, a gente faz em casa. Mas a tecnologia, ela tá facilitando, né? Então, assim, ela vem chegando para as pessoas de uma maneira fácil, né? Então, você não, por exemplo, ninguém precisa mais aprender, lógico que se quiser e aprofundar, por exemplo, programação, código, não precisa. Existe, dá para fazer, mas assim, você consegue trabalhar com tecnologia sem precisar, né, codar uma linha, né? Porque hoje tem formas mais fáceis disso. Para você usar a tua cabeça para coisa que nem eu tinha que fazer raiz quadrada. Hoje ninguém nem sabe o que é isso. A Marjo me pergunta raiz quadrada de curiosidade. Você não pegou, mas eu peguei o finzinho da regra de cálculo, meu. Não sei o que é isso. Não sabe o que é isso? Não sei. Não, então era uma regra onde você fazia os cálculos. Peguei no começo, eu já tive uma calculadora Texas, que era para fazer as contas de TecMac e transmissão de calor, né? Rodrigo, obrigado. Pessoal, antes de falar tchau pro Rodrigo, eu quero mais uma vez agradecer vocês, estar junto com a gente. Nesse programa vocês podem ver que sempre novas coisas serão apresentadas. Ele não tem uma sequência de assuntos. Cada vez a gente está falando de pessoas, está falando de revistas, estamos falando de acontecimentos, eventos, eletrificação. É para a cada um contar a sua história que sirva de exemplo para vocês que estão começando agora, para saber, como ele bem disse, dentro de uma Volkswagen, ele já passou por 5 empresas diferentes, só de mudando de área. E isso deu ele a condição de sair da Volks, foi na Kia? Na Kia. E sair da Kia, entrar na Amazon, da AWS, sem problemas. Por quê? Adaptação. Quando você aprende a se adaptar, você vai para frente. O que você não pode falar, eu não sei, eu não consigo. Mete as caras, né, Rô? Rô, obrigado. Você foi um parceiraço a vida inteira. E obrigado pelo que você passou para o nosso pessoal. Se você quiser dar uma mensagem final, fique a favor. Aquela câmera é sua. Não, só agradecer. Né, parece chavão, mas nunca... o amigo Anderson Dick fala, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo assim, né? Mas nunca deixa de enfrentar os desafios, se superar e buscar querer estar ali à altura dos seus sonhos. Não desiste. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Se inscreva, que tem gente boa sempre vindo aí. E nós teremos a semana que vem de volta. Tchau, tchau.